A seguir, esporte. Alô, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o nosso abraço porque estamos de volta. O programa esportivo da sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD, está apenas começando. Contamos hoje com a participação do gerente executivo do Esporte Clube Gaúcho, desportista Glênio Cordeiro. Ele vai contar aos telespectadores, a torcida do Periquito do Boqueirão, como andam as coisas por lá. Preparativos para a Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol, que já em abril estará começando. Leandro Machado assume a comissão técnica do Esporte Clube Passo Fundo. Foi apresentado nesta terça-feira e, consequentemente, já administra os trabalhos lá no estádio Vermelhão da Serra. Rodada importante do Campeonato Gaúcho de Futebol neste final de semana. A complementação da rodada anterior aconteceu na última segunda-feira, com Caxias e Juventude igualando-se no marcador. Parecia que o Caxias estava conseguindo o resultado de vitória, nada disso aconteceu. Os comandados do Roger Machado foram à luta e conseguiram o empate já praticamente no finalzinho da partida e, consequentemente, o Juventude dispara rumo à classificação entre os 4 melhores da competição. Olha, o Guarani de Bagé, que começou mal no campeonato, deu a volta por cima, venceu jogando contra o Avenida fora de casa. O resultado de 1-0 veio já nos acréscimos a 50 minutos de partida, levou castigo o Avenida e, consequentemente, balança a roseira. Avenida e Santa Cruz podem ficar fora do Campeonato Gaúcho do próximo ano. Campeonato Gaúcho que é almejado pelo Esporte Clube Passo Fundo e pelo Esporte Clube Gaúcho para a temporada de 2025. Semana de Clássico Grenal. Não há favoritismo, todo mundo está dizendo isso. O Internacional leva um pouco de vantagem porque está mais entrosado, mas o Clássico todo mundo sabe. Clássico é clássico aqui e em qualquer lugar. Consequentemente, todo o cuidado é pouco para gremistas e colorados no próximo domingo. O Inter venceu a 5ª vitória, teve consecutiva e assumiu a liderança da competição. Já está na tela aí para você conferir, meu caro telespectador, como andam as coisas. A diferença de 2 pontos entre Grêmio e Internacional, vem o Juventude logo em seguida. E eu disse, a grata surpresa, Guarani de Bagé já é 4º colocado no campeonato. Depois seguem-se ali Brasil de Pelotas, São Luís de Juí, Caxias e o próprio Novo Hamburgo. E o São José, logicamente, que é o São José é o 7º colocado, né? Mas nós vamos debater todos esses assuntos depois do intervalo comercial. Aguarde um momento só. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. A
Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Lempsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela Coprel TV, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Em Canoas, conosco também o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Tudo bem com você? Alô, Jorge Antônio Guerra, aquele abraço ao nosso convidado, né? O gerente executivo do Gaúcho, Glênio Cordeiro. Desde já agradeço a sua presença. E a grande notícia, além das boas que o Glênio vai trazer do Gaúcho, é a contratação do Leandro Machado pelo Esporte Clube Passo Fundo. Esse tem passaporte, esse conhece, amadureceu bastante, mas eu o conheci ainda no 15 de novembro. Depois ele comandou aquele time dos Galácticos do Novo Hamburgo, que não deu em nada, ele acabou saindo na metade. E depois eu fui conhecer seu trabalho pessoalmente na Umbra, quando eu era setorista na Umbra, e o Leandro Machado fez um bom trabalho, fora outros clubes que ele passou no Brasil afora e até no exterior. Então, o Passo Fundo sai das cinzas e já começa a criar cor, já começa a criar forma. Então, vamos torcer que dê certo, que o Leandro Machado feche um grupo legal que consiga classificar, assim como o Gaúcho. A gente quer que entre os dois, só que não queremos que caiam os dois, como está correndo o risco Santa Cruz. Mas, que bom que as notícias boas começam a surgir pro nosso futebol. Isso é o que nos interessa, seu Jorge. Nós temos que estar todos unidos em torno de uma causa chamada futebol, que é a paixão do povo de Passo Fundo. Muito bem. Voltando ao Leandro Machado, né? Recentemente ele treinou a Chapecoense. Está no seu currículo, inclusive, a participação deste treinador recentemente contratado e apresentado para a torcida do Esporte Clube Passo Fundo pela direção, pelo pessoal que agora comanda o tricolor do Planalto. Mas vamos ao diálogo, então, com o Cordeiro, né? O Glênio Cordeiro, que é o diretor executivo do Esporte Clube Gaúcho, o Gaúcho que está prestes a começar a sua temporada. Fique à vontade, meu caro Leandro, é um prazer tê-lo de volta aqui no nosso programa. Obrigado, uma boa tarde a todos, né? Especialmente a torcida do Periquito, né? E ao nosso querido Esporte Clube Gaúcho. Muito bem, você já está com
as atividades lá no Esporte Clube Gaúcho em desenvoltura já há mais de meses, praticamente? Sim, desde que assumiu a nova diretoria, né? A partir de dezembro, 1º de dezembro, aliás, novembro já, dentro de novembro. E nós já começamos a preparar a estrutura, preparar o clube, né? Para essa jornada desse ano de 2024, né? A gente começou bem cedo. Uma série de coisas, um clube tem muita coisa para fazer, né? Então a gente já está lá há algum tempo já preparando assim o clube para essa temporada de 2024. Né? O Gaúcho repete Wanderson Machado na comissão técnica como técnico do Periquito do Boqueirão. É uma boa notícia. Essa notícia é agradável para o torcedor porque ele tem um vínculo direto com o Alviverde, não? Exatamente, né? O Wanderson foi ele responsável, né? O técnico, o treinador responsável, o Wanderson Pereira, né? Tinha dito Machado. Então, fiz a troca. Né? Então, o Wanderson, em 2021, ele fez foi o responsável pela subida da terceira divisão para a divisão de acesso, né? E agora, ano passado também, ele chegou numa situação... o clube estava numa situação difícil e recuperou e foi bem. E esse ano, novamente, agora 2024, novamente ele será o comandante da equipe, né? E tem uma ligação também do pai dele, né? Que foi atleta, foi treinador do clube também há algum tempo atrás. Né? Exatamente, o Gilberto Pereira, né? Exatamente. Aliás, o currículo do Wanderson é amplo e ele tem um vínculo direto também com as classificações, com a alta das equipes para a série principal do futebol do Rio Grande, não é? Ele comandou o Guarani de Bagé, fez uma bela campanha antes de voltar para o Esporte Clube Gaúcho, não é? Sim. E acho que antes disso, bem antes, ele também teve um acesso com o Marau, né? Exato. Então, depois, o currículo dele na Série A2, que nós chamávamos a divisão de acesso, não é? Sim. Anteriormente, agora mudou o nome por parte da federação, mas continua praticamente a mesma coisa. Não é? Exatamente. Já pensaram em contratações? Como é que estão os trabalhos do diretor executivo? Sim, desde que foi confirmada a presença do Wanderson, que foi confirmada a permanência dele, a volta dele, né? Então a gente já se começou a trabalhar nisso. O Dr. Flávio lá, que é diretor de futebol, vice-presidente e diretor de futebol, junto com o Wanderson. Eu, mais as pessoas presidente do clube, todo mundo, a gente já começou em contratações. Então temos alguns atletas contratados, né? Atletas que jogam a primeira divisão dos campeonatos regionais, estão contratados e jogando os certames regionais, né? E depois retornam para o clube. Né? Daria para antecipar algum? Sim. Inclusive foram anunciados, né? O goleiro Jackson, um goleiro da base do Internacional, jogou muito tempo agora, ano passado, recentemente jogou pelo Pelotas e hoje está no Itabirito de Minas Gerais, jogando a primeira divisão lá. O zagueiro ali do Santa Cruz, que é um bom zagueiro, tem se destacado bastante ali. Se lesionou, não é? Teve uma lesão agora nesse último jogo, uma lesão de tornozelo, a gente está acompanhando para ver qual é a verdade. O Anderson Alagoana, né? É um bom zagueiro. Temos o lateral direito, o João Carlos, está jogando no Muricy, né? Então é um bom jogador, teve passagem pelo Santa Cruz, lá de Recife, o Brusque, aquela campanha boa do Brusque, um excelente lateral direito de muita força. Na lateral esquerda temos o retorno do Otávio, né? Otávio que jogou... O Otávio marcou, né? Exatamente, o Otávio teve uma boa passagem pelo Gaúcho, está retornando, né? Temos o Marcel também, que é um volante, que está retornando também ao Gaúcho, são atletas que estão retornando. Na frente nós temos do ano passado o Laércio, que é aquele atacante que veio com a chegada do Vannes, se destacou também, um bom jogador, o Laércio está jogando também. Um grupo praticamente formado, né? Temos bastante gente. Temos um centroavante que é o Wesley Machado. O Wesley teve participações aí em vários clubes da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, né? Hoje está lá jogando no Mato Grosso, na equipe do Academia, né?
Mas o time não foi muito bem, deve estar terminando lá já a primeira fase, ele deve estar sendo liberado. Uma pergunta, ô Dantas? Não, tem o Diogo Oliveira, jogador experiente contratado também, né? Justamente, eu ia falar agora do Diogo Oliveira, inclusive estava com ele agora lá no estádio, ele estava lá, foi lá conversar, fazer uma visita. E o Diogo Oliveira também, com toda a experiência do Diogo Oliveira, que a gente conhece, uma pessoa também de um caráter assim muito bom e um atleta sob qualquer circunstância, né? Então é uma pessoa que vai nos ajudar bastante lá. Como se fala em jogadores experientes, os cascudos, Isso. Praticamente os cascudos estão na lista do Wanderson Pereira? Isso. Todos esses atletas que eu mencionei aqui são atletas de primeira divisão, atletas experientes, atletas conhecidos, né? Atletas que conhecem a competição, a maioria deles já teve acessos, então a gente procurou reunir atletas desse nível, assim, esse foi o perfil, né, dessas primeiras contratações. É claro que futebol é uma equipe que, se a gente montar assim, rápido, depende de outras coisas, não só da experiência e da qualidade dos atletas, né, a gente sabe que depende de uma estrutura, depende da condição de treinamento, depende de uma série de situações que vão determinar, assim, se a equipe vai bem ou não, mas o primeiro passo tem que dar, que é atletas de qualidade, experientes, assim, essa é... O Gaúcho vem com força total. O Glênio, diga. Além do mais, o Gaúcho vem bem estruturado, mais bem estruturado que os outros anos. Por quê? Para começar pelo presidente, né? Tem um presidente deputado federal, advogado, ex-prefeito, né? E uma jornalista também, por trás, né? E, além do mais, a infraestrutura do Gaúcho, por exemplo, consertaram os drenos do campo. Então, o campo vai ter uma qualidade indiscutível, um gramado de primeiro mundo, né? O campo suplementar, até vai ter uma matéria aí do pessoal do Grêmio Petrópolis, que eu fiz semana passada. O Gaúcho vai treinar lá, fez uma parceria, segundo me falou o presidente lá na entrevista, vai falar sobre isso. Então, um campo lá do Grêmio Petrópolis é excelente para campo suplementar, por exemplo, né? Então, o Gaúcho parece que vem bem mais organizado que os outros anos, pelo menos é o que eu preciso nesse momento, Glênio. Exatamente, Dantas. O clube, essa foi a nossa intenção, de a gente nos preparar cedo, do clube cedo se organizar, preparar a estrutura, e a primeira coisa que a gente tinha em mente era uma boa recuperação do gramado, né? Porque o gramado foi bastante prejudicado ano passado, com chuvas, com treinos, com competição, tudo, né? Isso acabou danificando bastante as condições do gramado, danificando bastante o gramado, e não estava o ideal para a prática do futebol, né? Do bom futebol que a gente precisa. Hoje, inclusive, veio treinar lá, tá fazendo um treinamento lá no nosso campo, a equipe do Ituano, que participa da Copa do Brasil aí, no jogo amanhã contra o São Luís de Juí, e eles chegaram e ficaram impressionados, assim, com a qualidade do gramado, com a condição do gramado, assim, boa para treino, para jogo, assim, e isso foi um empenho da nova diretoria, né? Claro que isso tudo tem um custo, né? Não é barato um gramado, assim, a gente tem uma manutenção de gramado, assim, das condições ideais que tem que ser para boa prática. Então, se trabalhou bastante nisso, e nas outras estruturas também, vestiário, se melhorando alojamento não, como é que fala? Rouparia, né? Essa parte de vestiário dos árbitros, da comissão técnica, da academia, tudo são estruturas que está se arrumando, se deixando assim em condições de uso. E realmente lá com o Grêmio Petrópolis também foi feito um contato lá, uma conversa, então eu ainda não tenho exatamente os dias e como que vai ser os treinos, mas a gente vai poder treinar lá no clube, que tem um gramado bom também, excelente, parece boas condições para treinamento, né? E isso é importante, né, para um treinamento de futebol, as condições de gramado, condições de estrutura, isso de alimentação, isso faz parte para que uma equipe tenha êxito, né? Então, se a gente... Isso também eu volto a repetir, não quer dizer que seja garantia de sucesso, mas certamente o sucesso passa por aí, né? Muito bem. Quando se fala em estrutura e tal, você citou o Grêmio Petrópolis, né? Essa parceria que vocês estão montando. Aliás, o Dantas já se adiantou
e realizou um trabalho de reportagem que nós vamos reproduzir agora. É com Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, lá no Grêmio Petrópolis. Alô, pessoal, estamos aqui na sede do Grêmio Petrópolis. Hoje acontece aqui um amistoso que, coisa rara, está acontecendo entre amadores. O Vasco da Gama de Sapiranga vem jogar com o Grêmio Petrópolis, que é uma das equipes amadoras mais bem estruturadas de Passo Fundo e do interior do Rio Grande do Sul, porque está também investindo em categorias de base. A partir de agora a gente vai mostrar a imagem para vocês da sede e como funciona o Grêmio Petrópolis. Diego Bazejo, é um prazer conversar com o senhor presidente dessa agremiação que é amadora, mas que já está com espírito de profissional, porque está investindo em campo, em sede e nas categorias de base. É um prazer falar com o senhor, presidente. Prazer falar contigo, Dantas. Agradecer a presença aí nesse amistoso estadual aí que o nosso amigo Taufer aí está organizando com o pessoal de Sapiranga, Vasco. E agradecer a você pela presença. A gente sempre está incentivando o futebol de Passo Fundo, embora os nossos profissionais não estejam indo bem, mas as fontes não podem morrer. E uma das grandes fontes é o Grêmio Petrópolis, que já começa a revelar jogadores para outras equipes, né, professor? Isso. Nós estamos com um projeto na categoria de base aí. Estamos com do sub-7 ao sub-20, estamos com quase 200 crianças aí e adolescentes. Esse ano pretendemos passar dos 200. E importante nesse ano que nós estamos completando 50 anos de história, né? Fomos fundados em 1974 e esse ano completamos 50 anos e isso é muito importante para nós. Qual é o dia do aniversário? Dia 10 de outubro. 10 de outubro, então vai ter uma grande festa aqui. Isso, estamos planejando uma festa para Pará Passo Fundo aí. Então tá, os microfones estão abertos para sua saudação e desejar felicitar, por exemplo, um campo tratado, drenado, coisa que não existe mais no interior do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, mais uma vez obrigado pela presença. Daí, vocês viram a estrutura, o telespectador que está em casa assistindo? Olha que gramado, olha que aí a mentalidade jovem do presidente do Grêmio Petrópolis. E é isso que nós precisamos, renovar, criar. Por exemplo, no ano passado, o Passo Fundo teve uma criatividade que ajudou nas despesas, né? Que foi a parte da ala jovem da diretoria, que hoje estão meio debito, mas faz parte, que foi a criação daqueles bailes com grandes bandas. Todos os bailes deram renda, em torno de 30, 40 mil, e lotados. É uma ideia. Então, o Gaúcho, o time centenário, já era para ter, né, um representante em Ernestina, um representante lá no interior do Passinho Pulador, para montar, buscar saco de soja. Foi a ideia que eu dei para o Passo Fundo. Mas enquanto isso não acontece, vamos trabalhando com o investimento. Como é que está a recepção pelo empresariado, Glênio, quanto à questão dos patrocínios? Dantas, assim, ó, eu sei que tem bastante, os empresários aqui de Passo Fundo estão colaborando bastante com o Gaúcho, estão aderindo à ideia, né, do Gaúcho desse ano aqui para 2024. Mas eu te confesso que não é a minha área, mas eu sei, eu fico sabendo assim o que está acontecendo, né? Então eu sei que tem vários patrocinadores além da B8, que é a principal patrocinadora do clube, né? Existem outros, né, daqui da cidade que estão participando, que se comprometeram com o Esporte Clube Gaúcho, né? Pois é, o presidente Luciano Azevedo, nosso colega de atividades profissionais, não é? Ele se transformou, além de advogado, jornalista, radialista, comentarista esportivo e o crônico em geral. E o deputado, que nos representa lá na Câmara em Brasília. Infelizmente, ele não pôde comparecer aqui para dar o seu depoimento, mas não faltará ocasião, tenho certeza, absoluta certeza, meu caro Luciano. E você, Dantas, tem mais alguma pergunta para o Glênio? Mano, Glênio, eu acho outra ideia interessante aí, é o peneirão que vai ter aí, a assessoria de imprensa publicou,
dia 24 e 25, agora, no fim do mês, lá no campo da UPF. R$70 para a gurizada nascidos em 2005, 2006 e 2007. E o contato pode ser pelo 51-98270-5932. Eu não sei se é 51 ou 54. Me ajuda aí, Glenn. É 51. 51. É 51. Tá, e aí, ó, isso é uma coisa importante. Plantar a semente. Não ter que montar time de última hora e jogador pronto. Acho que hoje é outro grande passo do Esporte Clube Gaúcho, Glênio. Exatamente. Esse trabalho vai fazer essa avaliação, né? Vai ser agora, nesses dias que falaste, 24, 25, esses atletas nascidos nessa data. E a ideia é oportunizar aqui a comunidade de Passo Fundo, né? Aqui atletas daqui da região consigam vão fazer parte do elenco profissional ali, né? Claro que tem que ter qualidade, tudo, por isso serão avaliados, né? E isso é importante, como tu falaste aí, da gente plantar a semente, né? É logicamente que um atleta tu não faz assim em 3, 4, 5 meses, demora um pouco mais, tem que ter a base, jogos pela base, tem competição, até porque que ele esteja pronto para ingressar no profissional, né? E o gaúcho não pode fugir disso, né? Então, se tem a ideia de se fazer isso, né, continuamente, de que se mantenha a base, né? Claro que agora, como a coisa veio rápido demais, assim, a nova diretoria assumiu, não vai ter tempo para montar uma estrutura de base, né? Porque tem um campeonato já pela frente, assim, então tudo muito difícil tu manter um atleta assim, jovem, assim, já no profissional, mas a gente tem esperança que apareça algum atleta dessa idade, assim, que tenha condições de pelo menos fazer parte do elenco profissional para que num futuro, assim, possa ajudar o clube. E isso é muito importante, né? Para o atleta e para o clube, né? Para que realmente consiga desenvolver atletas da casa, e isso sempre tem um custo mais baixo e também pode ter uma possível venda no futuro, né? Que é o que sustenta hoje a maioria dos clubes, né? Isso é importante para nós. Eu não sei qual é o tempo que eu tenho aí, só para te analisar aí. Passo Fundo, Gaúcho, União Frederiquense, Veranópolis, Glória, Brasil de Farroupilha, Esportivo e Cruzeiro. Chavezinha complicada, hein, Glênio? Pois é. Infelizmente, nós optamos, o Esporte Clube Gaúcho optou pela outra fórmula, né, que seriam todos contra todos, mas em função de problemas financeiros com os outros clubes, eles acabaram não aceitando. Mas então ficamos aí praticamente com a mesma chave do ano passado, né, com a acréscimo aí do Cruzeiro e do Esportivo, que quem desceu o Cruzeiro que subiu, e o Esportivo que caiu, e o União Frederiquense também, né? Aliás, o União Frederiquense já estava no ano passado. Então a chave não é difícil, é complicada. Ainda bem que classificam 4, né? Mas não é fácil, não. Muito bem. Nós estamos conversando com o Glênio Cordeiro. Ele é o diretor executivo do Esporte Clube Gaúcho e que, pelo seu depoimento nesta primeira parte do programa, dá para entender. O Gaúcho está estruturado e reestruturado, visando, logicamente, a Série A2 do Campeonato Gaúcho, que começa já no mês de abril. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos daqui a pouco conversando com o Glênio, conversando com o Dantas e trazendo mais informações no decorrer do programa. Aguarde um momento. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos.
Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Sul. Limpeza de ambientes. Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nós estamos conversando hoje com o diretor executivo do Esporte Clube Gaúcho, que nos traz muitas novidades e boas novidades, porque o Gaúcho praticamente já está estruturado no seu quadro de administração e no quadro de atletas que formarão o plantel para a temporada que inicia já no próximo dia 13 de março, a abertura da temporada, porque o Campeonato Gaúcho Série A2 tem início previsto para os dias 13 e 14 de abril próximos. Glênio, Jorge, diga. Não, antes de eu passar para o Glênio aí, ou como é importante a rivalidade, né? Nós estávamos falando aqui, eu principalmente, né? Que não se ouvia notícia nada do Passo Fundo, não tinha nada, até que de repente, pum! Montaram um conselho, né? Assumiu o conselho, já surgiu o Leandro Machado. E o Leandro Machado conhece. Ele vai trazer boleiro muito cascudo para o time do Passo Fundo. Claro, tudo depende do dinheiro. Em compensação, o Gaúcho vinha também, eu criticava, ninguém fala nada, ninguém diz nada. E aí o Gaúcho estava trabalhando na moita, por baixo dos panos, com um time praticamente montado. Tudo isso em função da rivalidade. Porque a rivalidade é essencial, principalmente num futebol tão tradicional como é o futebol de Passo Fundo. Não concorda, Glênio? Claro. A rivalidade entre os clubes locais e estaduais e mesmo brasileiros é importante. É por isso que se joga, né? Justamente para ganhar do seu rival, para ser o campeão. Por isso que a rivalidade é sadia, né, Dantas? E é ela que move o futebol, move as pessoas, move o público, move os patrocinadores. E é o que move toda como é que chama? A estrutura do futebol, né? Exato, o seu Jorge, até provoquei seu Jorge aí, ô Glênio. Uma apostinha sem pila em cima da mesa aí, ó. Classifica no grupo 1. Passo Fundo, Gaúcho, União Frederiquense e Glória. Claro que tem o Veranópolis, o Brasil de Farroupilha, o Esportivo e o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro, pelo que eu ouvi falar aqui, além de jogar em Cachoeirinha, tá terminando o estádio, vem mais para se manter na atividade. Mas se deixar, ele cruza. E no grupo 2 eu digo que classifica o Inter de Santa Maria,
o Pelotas, o Lajadense e o Aimoré. Claro que tem Bagé, tem esse Viamão, Futebol, Comunidade e Vida, e o Monson, que é esse time lá dos chineses, que esse dinheiro vem de estrangeiro, e o Viamão é aquele time do Sandro Becker, né, o Glênio, que se reestruturou vendendo os jogadores e agora tem sede em Viamão, né? Sim, é do Sandro Becker, realmente é o Futivida, né, que abreviando assim. O Sandro Becker começou ali no TAC, né, e teve lá já há algum tempo, revelou vários jogadores aí para os clubes, né, e agora ele montou a própria estrutura dele, fundou o clube lá que chama Futivida, e ano passado, junto com o Cruzeiro, foi que teve o acesso, né. Eu acho muito cedo ainda para a gente discutir as possibilidades de classificação de Gaúcho, Passo Fundo, Esportivo de Bento talvez, o Veranópolis chegando aí, porque o Veranópolis é aquela equipe que é montada às pressas, mas com muitos detalhes, porque eles buscam as peças certas para os locais certos. O Gaúcho está fazendo isso, não, Glênio? Realmente, o Veranópolis é um concorrente assim que tem que prestar muita atenção. Os caras sabem fazer futebol lá, sabem fazer o nosso futebol, vem há muito tempo. Ficaram muito tempo na Série A, agora caíram, mas logo eles estarão voltando também. Então tem que abrir o olho lá com eles, né? E o Gaúcho, assim, realmente, estamos preparando para isso. O Gaúcho quer subir. Esse ano estamos para subir, vamos trabalhar para isso. O Dantas está mostrando o seu trabalho para os telespectadores e nós vamos a mais um serviço de reportagem que você realizou, Dantas. Foi com o técnico do Cercesa de Carazinho. É futsal aqui na TV Passo Fundo. Fale, Dantas. Entre tantas figuras importantes do futsal do Rio Grande do Sul, na década de 70, fim de 70, 80, 90, alguns continuam em atividade, como o treinador Jerico, que fez um projeto sensacional na cidade de Carazinho agora há pouco tempo, mas hoje está no encontro social, que é mais reencontrar amigos, né, professor? Mas é reencontrar. Verdade, né? Um grande evento, mais uma vez, é o terceiro, né? Agora aqui na cidade de Espumoso, a gente está muito feliz de poder rever aqueles jogadores, né? Onde eu tive a oportunidade ali na década de 80, 90, né? Que eu me profissionalizei a partir de 91. Né, a gente poder rever esses craques, né? Então é muito bacana, né? Como já fizemos o ano passado em Carazinho, agora aí poder rever todos esses jogadores a nível estadual. Professor, como é que o senhor sente futsal no momento e o senhor teve há pouco tempo competindo dentro das quadras como treinador? Cara, o Rio Grande do Sul está voltando num patamar, é uma pena essa divisão entre Liga Gaúcha e Federação, né? A Liga Gaúcha, sim, hoje tem o melhor campeonato com as principais equipes, né, com 3 divisões muito fortes, e a federação tentando se reestruturar. Eu acho que no momento que nós conseguirmos essa união, né, nós podemos aí voltarmos a ser, como fomos nos anos 90, o melhor estado. Né? Então, eu acho que tem um potencial muito grande, as equipes investindo, né, mas precisamos ter um pouquinho mais de organização fora de quadra. Professor, eu não posso deixar de falar sobre a nota que o senhor publicou, se desligando do patrocinador de uma grande equipe que veio para Carazinho e que acabou se dividindo Cercesa e o patrocinador. Enfim, saiu o que aconteceu ou o senhor não quer tocar no assunto? Não, já deixei bem claro na nota, foi por não concordar da forma como o contrato com a Cercesa foi rompido, somente isso, né? Outros assuntos a gente tem que tratar internamente, né? A gente tivemos um ano maravilhoso, enquanto houve a parceria, conseguimos trazer 3 títulos para a equipe da Cercesa, então o investidor foi muito importante, né? E agora a gente torce, né? Já que a equipe vai continuar, a equipe da IESC vai continuar em Carazinho, né? A gente torce que dê tudo certo, né? Que eles consigam conquistar os títulos aí e principalmente que permaneça na cidade. Apesar dessa rescisão de contrato, o patrocinador serviu para remotivar a comunidade de Carazinho em torno de Cercesa. A chance de Cercesa voltar forte esse ano? Não, na realidade o Cercesa está tentando se remontar, porque tem 2 competições a nível nacional para jogar, que é a Taça Brasil e a Copa Sul, e mais a Série Ouro e a Copa RS. Né? Então a gente vem trabalhando, né? Eu procuro ajudar a diretoria, já que eu não faço parte, né? Mas procuro ajudar. Tentando viabilizar esses projetos. Vamos ver se dê tudo certo e que no futuro a diretoria do Cercesa pode anunciar
que a equipe adulta vai permanecer esse ano aí disputando todas as competições. Pois é, essa matéria com o Jarico aí, ele não é mais treinador nem é de ser César, porque ele foi só para esclarecer o porquê do rompimento dessa grande empresa de Santa Catarina que de uma hora para outra, meteoricamente, surgiu no futsal de Carazinho e meteoricamente dissolveram o contrato, rescindiram o contrato. Então foi explicado pelas palavras do próprio Jarico, porque foi ele que fez toda essa intermediação e serviu para uma coisa. Eu não acredito em um patrocinador só bancar tudo e um empresário. Porque o que acontece? Eu nunca falei isso antes para não agitar o ambiente ou não ser negativista para alguns. Amanhã ele acorda com os pés virados, diz assim, olha, quanto é que eu devo para cada um? Vamos encerrar com esse negócio, não aguento mais. E acabou. Então, certo está o futsal de Passo Fundo, que faz um trabalho em que envolve toda a comunidade. O lado positivo dessa rescisão de contrato dessa empresa de Santa Catarina, né, é que remotivou toda a torcida da Cercesa. Por falar nisso, quero mandar meus parabéns à diretoria do Pinheiro, que a semana passada teve um grande churrasco para mais de 600 pessoas. Eu estava convidado, mas não pude comparecer. 67 anos do Pinheiro Atlético Clube, uma das equipes mais tradicionais e já foi campeão estadual e regional no futsal. Então, Cercesa e Pinheiro é a grande rivalidade do futsal do sul do Brasil. Parabéns a toda a diretoria do Pinheiro. Então tá aí, esclarecido a entrevista com o Jarico, Sr. Jorge. Muito bem. Agora nós vamos voltar com o Glênio e com o Dantas para falarmos do Campeonato Gaúcho de Futebol, que está praticamente encerrando a sua primeira fase. Restam apenas 2 rodadas, a 10ª e a 11ª. O Caxias empatou com o Juventude no Clássico Caju na última segunda-feira. O Internacional é o líder com 2 pontos a mais do que o Grêmio. Tudo se define a nível de liderança entre Grêmio e Internacional no Clássico do próximo domingo, que será realizado às 6 horas da tarde, lá no Gigante da Beira-Rio. Caxias e Avenida, Guarani de Bagé e São Luís, São José e Novo Hamburgo, Santa Cruz e Ipiranga, Brasil de Pelotas e Juventude. Olha, vai ser de lascar esta penúltima rodada. A verdade é que a primeira fase está sendo disputada em turno único e os 8 melhores se classificam para as quartas de final. Os 2 últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a divisão de acesso, a Série A2. Nas quartas de final, em jogo único, o time com melhor campanha joga em casa e tem a vantagem de se classificar com o empate. A fase semifinal, ou as fases semifinal e final, terão partidas de ida e volta. O gol marcado fora de casa não é critério para desempate. O que te parece esta definição do Campeonato Gaúcho, Glênio? Eu gostei, eu gosto desse apesar de o campeonato ser curto, ser pequeno, ser uma primeira fase. É rapidinho, pai teve, né? É o que a gente tem, são as datas que temos, mas eu gostei da primeira, assim, das quartas finais, o jogo único, né? E depois já na semifinal e final com os jogos de ida e volta, eu acho que fica mais justo. E aí tem a presença do VAR também, se não me engano, nessas duas. O VAR já estará voltando. Eu não sei se não volta no Grenal, né? Não, no Grenal sim. Não. No Grenal. Não, porque a fase classificatória tem que ser critério justo a todos até as quartas e finais. Ah, sim. Existia um critério de que se os 2 clubes decidissem usar, desde que arcasse com os custos e fizessem o VAR, eles poderiam, mas não sei se está valendo aí para... Não está valendo, porque senão Inter e Grêmio podem, aí o São José e o Ipiranga não podem, acaba com o critério da paridade. Sim. Acaba a igualdade na competição. Muito bem. Deu para entender, então. Mas, olha, Caxias joga com a Avenida. O Avenida está na corda bamba. Vamos voltar aí na tela aí a classificação, o Fernando. O Guarani de Bagé, que está na 4ª posição,
joga contra o São Luís, que busca um resultado porque está a perigo, talvez nem se classifique, apesar da bela campanha que faz o São Luís, não é? Mantendo praticamente a invencibilidade dos jogos dos quais participou. São Luís perdeu uma partida só na competição até o presente momento. O São José enfrenta o Novo Hamburgo, jogo de cachorro grande ali. O Santa Cruz não precisa mais, não é? Santa Cruz está fora. Joga com o Ipiranga. O Ipiranga sim precisa de um resultado em cima do Santa Cruz. E o Brasil de Pelotas, para se manter entre os 4, joga contra o Juventude. Esta penúltima rodada vai ser eletrizante, meu caro Glênio. Realmente, o campeonato está chegando na fase final, aí na primeira fase, né, da classificatória. E realmente vai estar bem difícil ali, complicado ali embaixo. Matematicamente, eu acho que o Santa Cruz ainda não está rebaixado, mas é muito difícil ali, com 3 pontos, joga contra o Ipiranga, um empate ali contra o Ipiranga, né, já vai ficar praticamente definido ali o rebaixamento. O detalhe é que o Santa Cruz tem o Ipiranga em casa, né, na casa do Santa Cruz, e depois o Santa Cruz joga fora de casa. E o adversário é nada mais, nada menos do que o São Luís de Juí, lá no 19 de outubro. E lá a barra é pesadíssima. O São Luís manda realmente lá no 19 de outubro, hein? Diga. O que eu lhe falei do Guarani de Bagé? Falou corretamente, não é? Quem que falou? Mas eu realmente, pela desenvoltura como vinha o Guarani de Bagé, dava a impressão que ele viria só para participar nessa primeira fase e deu para ele, não é? De repente, virou. Porque jogo de 3 pontos, Glênio, muda a classificação a toda hora, não é? Os 3 pontos definem de uma hora para outra se esta equipe vai ou não vai continuar na competição. Principalmente pelo campeonato curto, pequeno, né? Não tem tanta chance de recuperação. E realmente, mas o Brasil, o Guarani de Bagé tem bons jogadores, tem um bom treinador, jogadores experientes, jogadores até dizem jogadores mais velhos, mas eu prefiro dizer experientes, né? Um deles, o Mikael, que passou aqui pelo Passo Fundo, não sei se jogou no Gaúcho também. Não. Mikael jogou. Michel centroavante. Jogou o Mikael zagueiro, né? Que jogou no Passo Fundo. Aliás, o Mikael zagueiro que jogou no Juventude. E ano passado. Mas o centroavante do o centroavante é o Michel. O Michel jogou. O Michel foi goleador do Gauchão pelo Passo Fundo e goleador pelo Novo Hamburgo. Então ele já tem 2 vezes agora. Que conhece a casa, né? Exatamente. E hoje ele é o atual goleador hoje do Campeonato Gaúcho, né? E tomara que continue, fique goleador. Vai ser legal, cara. 3 anos goleador do Campeonato Gaúcho é bom, é legal. Inclusive, o Glênio, corre o risco, se der tudo certo. Claro que não sei se o Guarani chega até a final. Acho que não chega. Vai ficar em 5º, porque a última rodada o Guarani pega o Grêmio. E o Grêmio, como sempre, vai querer pontuar para chegar nas pontas. Na liderança da competição em função do Internacional. Porque a equipe do Grêmio é superior à do Guarani. Não vamos, né, ainda mais com os reforços que chegaram agora. Só que o Michel, se der tudo certo, vai ser o único goleador em 3 anos de competição que ele é goleador, né? Passo Fundo, me parece que pelo São Luís de Juí, se eu não me engano. Não, acho que foi pelo Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo e agora pelo Bagé. Acho que no São Luís ele estava também goleador junto com o Diego Souza no Grêmio na época, e o Diego Souza acabou passando no final. Se não me falha a memória. Exatamente, tem razão. É isso aí, foi o Diego Souza que passou ele. Tá bem de memória, hein, Glênio? Esse é o detalhe. Eu, pra mim, cai os 2 de Santa Cruz. Dantas. Porque o Santa Cruz pega o Grêmio aliás, o Santa Cruz na última rodada, Futebol Clube Santa Cruz joga com o Caxias. São Luís de Juí, fora de casa. São Luís de Juí, exato. Na última. São Luís de Juí, Santa Cruz, Ipiranga joga com o Brasil de Pelotas, o Novo Hamburgo enfrenta o Caxias, Juventude contra o Internacional,
a Avenida pega o São José, pela ordem, não é? E o Grêmio, conforme vocês já se manifestaram aí, enfrenta o Guarani de Bagé na última rodada. O Guarani joga fora de casa. Sim, a parada não é fácil, não. Olha, eu não sei se esta penúltima rodada já define os classificados. Acho que vai ficar para a rodada de número 11. Não? Eu acho também. O Ipiranga vai encontrar o Brasil de Pelotas em casa. Então ele vai dar tudo que tem para escapar do rebaixamento da equipe do Ipiranga, que para mim foi a grande decepção em 2024. Glênio, você que administra lá o Esporte Clube Gaúcho como diretor executivo e tal, mas acompanha a desenvoltura desse campeonato nosso, que é o Campeonato Gaúcho. O que te parece o nível técnico da competição até o presente momento? Eu inclusive estava conversando hoje sobre isso. O nível técnico nesse ano ele não é dos melhores, assim, né? Teve aqueles anos de 2015, 16, 17, ali que o Novo Hamburgo foi campeão em 17, e até mesmo em 2018 ele teve um nível, estava bem alto, assim, bem bom o nível do técnico do Campeonato Gaúcho. Esse ano não sei porquê, caiu um pouco, embora algumas equipes mantenham o nível, assim como o São Luís. São Luís mantém bons jogadores, no nível técnico, futebol bem jogado, bem treinado, mas as outras equipes a gente notou assim uma pequena diferença no nível técnico dos campeonatos interiores. Eu sinceramente não saberia dizer porquê, mas acho que é igual um ciclo, deve ser mais ou menos isso, vamos dizer assim, né? Não seria a falta de um condicionamento físico melhor por parte dos jogadores, hein? Não, eu acho que isso não, por quê? Porque os jogadores, a maioria deles já vinham jogando ano passado, né? Terminaram o ano jogando e aí tiveram já um tempo de preparação, né? Posso dizer que é adequado para começar aí o Campeonato Gaúcho, tirando um pouco a dupla Grenal, principalmente o Grêmio, que os caras não tiveram tanto tempo assim, mas os demais sim, tiveram bastante tempo e acho que de recuperação e tudo. Eu acho que, tô falando assim intuitivamente, né? Sem ter estudado, aprofundado nessa questão, mas eu não sei exatamente por quê, mas a gente nota que esse ano o nível não está tão bom quanto os outros, né? Não é preciso. Arriscaria um palpite para o Clássico Grenal? Ou vai ficar em cima do muro, meu caro Glênio? Não vou ficar em cima do muro, não. O Clássico Grenal tem uma ligeira... como é que eu vou dizer? Vantagem. Uma ligeira vantagem para o Esporte Clube Internacional por jogar em casa. Isso é importante, um clássico decidido ou na casa do Inter ou na casa do Grêmio, ali já é uma vantagem, né? E também vem com um time um pouco mais acertado, mas o Grêmio tá vindo aí, o Grêmio tá vindo com bons jogadores, esses jogadores que chegaram agora, aquele menino que entrou da base, eu acho um bom jogador, excelente jogador. Gustavo. Acredito que Gustavo Nunes. Eu acredito que com essas novas contratações e a gente sabe como é que é o Grêmio, né? O Grêmio dizem que tá ruim, que tá mal, tá desorganizado, chega lá, faz um jogo e aí é um clássico, né? Mas com uma ligeira, assim, né, vantagem para o Internacional. Então, vou arriscar no empate. Tudo bem. E o Dantas? Bueno, eu já vou aproveitar e encerrar minha participação. Estamos estourando um minuto aí. Glênio, muito obrigado. Sucesso no teu trabalho aí. E obrigado pela consideração do nosso convite em vir ao nosso estúdio. E quanto ao Grenal? Grenal é Grenal e vice-versa, já dizia o Xandel. 3-1 Internacional ao natural. Aquele abraço e até a próxima. Pode me chamar de Colorado, quem quiser. É a minha opinião e tchau pra ti. Muito bem, muito obrigado, Dantas, por sua participação no programa. Agradeço também ao Glênio Cordeiro, que é o diretor executivo do Esporte Clube Gaúcho, desejando ao Periquito do Boqueirão muitas conquistas na presente temporada. Que nos dê grandes alegrias realmente, porque a torcida do Periquito merece, meu caro Glênio. Obrigado a você. Obrigado, senhores telespectadores. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com detalhes e mais detalhes do Campeonato Gaúcho, série principal, A2 e aquelas que vierem na sequência. Um abraço, até a próxima.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.